doutora Glícia Brasil, psicóloga do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos honra com a sua presença. Atua na equipe técnica interdisciplinar civil do Rio de Janeiro em auxílio ao juízo de família, orfanológico e criminal, realizando avaliação psicológica nos processos que envolvem discussão de convivência e como entrevistadora forense na sala de depoimento especial de crianças e adolescentes na esfera de família e criminal. Então, desde já, passo a palavra à professora Glícia. Bom dia a todos. É com muita alegria que eu estou aqui em Curitiba. Eu sou de Niterói, que é uma cidade vizinha ao Rio, né? Sou psicóloga do Tribunal do Rio, atuo na comarca da capital. Todos os dias eu pego a barca, Rio-Niterói. E quando eu venho assim para uma cidade muito diferente, como é a minha realidade, a gente fica pensando que a gente tem um monte de Brasis, né, dentro do Brasil, e como que nós somos diferentes um do outro, né? E nisso consiste a beleza assim da psicologia, de tentar entender o mundo de cada um. Então eu estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer o convite que foi feito pelo meu amigo Cleiton Maranhão, que é desembargador desse tribunal e que me convidou durante a pandemia para fazer um curso ministrado aos magistrados do Paraná, que foi o curso Alienação Parental e o Convívio dos Vulneráveis no Pós-Covid. E ele foi, na verdade, eu tinha dado esse curso na Escola de Magistratura do Rio, e em seguida dei no Paraná e depois em outros tribunais. Mas eu notei aqui no Paraná um engajamento muito grande dos magistrados em relação ao tema, em relação a essa discussão da alienação parental, né? Foi muito produtivo, né, desembargador? O curso rendeu muitos frutos. Os trabalhos apresentados pelos magistrados foram de excelência, porque nós tínhamos provas semanais e tínhamos redação. E de modo que eu faço parte desses sistemas há 24 anos, eu sou psicóloga do tribunal. E todas as vezes que eu percebo um engajamento entre as carreiras, a magistratura, o Ministério Público, as pessoas que não são ligadas à psicologia, interessadas em entender sobre o comportamento humano, eu fico muito feliz e eu percebo que a justiça está mudando. Esse paradigma de que o juiz decide sozinho, de que ele consegue dar conta, né? Isso vem mudando. Então, esse diálogo interdisciplinar tem se tornado muito importante e eu quero parabenizar a comunidade aqui do Paraná por esse interesse. Agradecer ao presidente, aqui, ao diretor da Escola da Magistratura, que gentilmente está me recebendo, né? Nos conhecemos ontem, né, doutor Oswaldo? Acho que eu acredito muito em educação. Eu sou professora desde os 17 anos, sou professora da Escola de Magistratura do Rio e tutora da Escola Nacional de Magistrados. Eu acho que esse lugar é um lugar transformador. Esse espaço é um espaço que transforma mentes e pessoas e vidas, porque é a partir daqui que as pessoas vão sair e vão conduzir as questões, né? Então, é de grande importância esse lugar aqui, né? E quero dizer da minha alegria de estar ao lado de uma profissional incrível que eu conheci ontem e que eu já estou absolutamente encantada, que é a doutora Tarsila, né? Nós, na vida, quando a gente encontra pessoas assim que a gente percebe que tem afinidade, é quase que um reencontro. Desculpem, um reencontro, né? E ontem nós tivemos a oportunidade de passarmos o dia juntas num debate sobre esse tema também, lá no IBDFAN, na OAB Paraná, e a gente percebe que como que é importante uma promotora que tem o olhar que ela tem, e com esse engajamento, com essa preocupação com a vulnerabilidade, com a busca da prova, associado à proteção da vítima, e como isso é muito importante, né? Muito, muito bom. Então, estou muito feliz de estar aqui, gente. Eu preparei assim um breve slide, eu posso deixar depois disponível, não vou passar todo, a gente mudou um pouco o formato da palestra. E a gente pensou em fazer esse bate-papo com uma conversa, porque talvez isso fosse mais produtivo, mais rico, né, para a gente poder tirar dúvidas e dialogar mesmo.
Vou passar aqui alguns slides só para a gente poder situar o nosso tema. Primeiro, eu queria falar de por que nós estamos aqui. Tudo começou, por que a gente ouve criança no tribunal, por que a gente fala de alienação parental, de abuso sexual, e qual a importância disso hoje dentro do tribunal. A criança, na Idade Média, na Idade Antiga, ela não era tratada como criança. Ela era um objeto dentro da casa. O pater-família, ele dava os filhos em troca de bens e pedras preciosas. Naquela época, a família era uma família voltada para a aquisição de riquezas, acúmulo de riquezas. Não existia um tratamento personificado, preocupado com cada pessoa dentro da casa. Era o homem detentor dos Mas as crianças faziam sexo muito cedo, bebiam vinho, ficavam de noite participando das conversas dos adultos. Não existia uma distinção entre as fases da infância, adolescência e fase adulta, como hoje nós temos. Existiu no mundo um leading case mundial, né, que foi esse caso da criança Mary Ellen, que foi no estado de Nova York. Uma criança foi adotada com 1 ano de idade, e quando ela tinha 10 anos de idade, uma freira descobriu que ela sofria maus tratos físicos, sexuais, de toda ordem, praticados pelos pais adotivos. Eles tinham transtornos mentais, então eles abusavam, a menina ficava trancada num quarto, vítima de abuso, de várias coisas. E essa freira levou o caso dessa menina à corte. E a grande surpresa mundial foi que, naquela época, não existia nenhuma legislação que tratasse de criança. E a corte, para julgar o caso Mary Ellen, adotou uma legislação para animais, que existia já à época uma legislação que falava de maus tratos contra animais. Então, esse caso causou uma revolta muito grande nas associações que tratavam de criança, e no mundo inteiro houve passeatas e idas aos parlamentos para que se criassem leis que tratassem de criança. Percebam que isso tem... Quanto tempo, gente? Isso é recente. Isso tem 200, não tem nem 200 anos, né? Então, vejam que a criança era completamente objetificada, né? Era um nada, não existia dentro do cenário. Nós tivemos aí, eu vou deixar para vocês essa lâmina, que serve aí para quem tiver interesse em estudar, um panorama de documentos que são documentos que aconteceram no mundo inteiro, movimentos, né, que viraram norma interna. O Brasil foi país signatário de todos esses documentos, aonde nós passamos a tratar sobre criança. Então, 40 anos depois do caso Mary Ellen, aconteceu uma primeira convenção no mundo que se discutiu sobre o direito da criança e do adolescente. E foi a Convenção de Genebra. E, a partir daí, os documentos foram avançando, aumentando a esfera de proteção. Cada documento prevê uma proteção maior. E quando nós chegamos em 1969, na Declaração... Não, 1959, na Declaração dos Direitos da Criança, nós tivemos a primeira vez que constou que a criança tem que ser tratada como criança e ela terá o direito de participar das decisões que dizem respeito à vida dela. Ela terá o direito de ser escutada. Eu vou repetir essa palavra aqui algumas vezes, para a gente poder chegar, que no vídeo, no final, a gente vai fechar nosso debate. A doutora Tarsila apresentando um vídeo que fala sobre a queixa de um pai em relação ao tempo da justiça. E isso é importante, porque muita gente acha que a criança vai ao tribunal para decidir. Tem muito advogado equivocado que orienta o cliente, dizendo que com 12 anos a criança vai decidir. Não é, desembargador? Eu vejo isso muito lá na vara de família. Eu atendo adolescentes diariamente, e os adolescentes chegam lá achando que eles podem decidir. Eles têm um dever de casa que foi dado pelos pais, que é chegar e dizer com quem querem ficar. E aí eu passo uma parte do meu atendimento conversando com eles, dizendo que isso não é um direito que eles têm. Eles têm o direito de serem escutados. E ser escutado significa o que você tem a dizer
E não é decidir com quem você vai ficar. A sua opinião vai ser levada em conta dentro de um arcabouço de provas, né? Então, é preciso conversar com a criança sobre isso, e ela tem o direito de ser escutada. Todos esses documentos dizem isso. Mas o mais legal é que a gente, ao longo da história, mudou a forma de ver a criança. A criança era um nada, era um objeto, e ela foi, aos poucos, adquirindo direitos, até que a gente teve, no Brasil, um movimento importante, que foi o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição. Que aí sim houve uma mudança de paradigma. A gente saiu de uma época em que existia o Código Menorista, que falava de uma criança, mas ele tratava da criança apenas em situação irregular, que basicamente eram as crianças doentes, pretas e pobres, e as nascidas de casamentos onde havia impedimento para se casar, né? Fruto de pessoas casadas que engravidavam. Então, essas mulheres iam para o interior, enfaixavam a barriga, tinham o neném na roça, depois voltavam e davam a criança para adoção. E é como se aquela criança não existisse. Ela não tinha registro, não tinha nome do pai, não tinha nada. Então, o código tratava, o código menorista regulamentava as adoções, e ponto, e nada mais. Então, não se falava em família socioafetiva, não se falava que a criança tinha direito de ir ao tribunal, não tinha o artigo 28 do ECA, que fala que a criança tem o direito de manifestar opinião nas decisões de colocação em família substituta. Tudo isso que nós temos hoje, que nós estamos aqui hoje falando sobre esse tema, é porque a criança adquiriu um espaço dentro do cenário jurídico, um espaço como uma pessoa, um ser humano e um direito de ser escutada. E ela não pode mais ser objetificada. Por isso a lei da alienação parental é tão importante, porque a lei vem dizer que a alienação parental é um abuso moral contra a criança e adolescente. A lei, ela diz a natureza jurídica da alienação parental, que eu vou passar aqui para vocês, é abuso contra a criança e adolescente. Abuso moral significa, será que eu não coloquei? Significa que a alienação parental, ela fere um direito da criança, que é o direito de ser escutada, o direito de manifestar a opinião. Isso está no artigo 3º. A lei categorizou qual é a natureza jurídica da alienação parental. Abuso moral, artigo 3º da Lei 12.318, de 2010, chamada Lei da Alienação Parental, que foi modificada na semana passada pela Lei 14.340, de 2022. Trouxe algumas alterações, essa nova Lei da Alienação Parental. Basicamente, não mudou muita coisa, mas não mudou o conceito, não mudou a natureza jurídica. E, além de ser abuso moral, porque ninguém pode usar o filho para benefício próprio, incutindo na cabeça da criança as ideias que ele, adulto, quer que a criança vá ao tribunal e diga aquilo. Isso não pode, isso é abuso. Além disso, é também violência psicológica contra a criança. Isso está textualmente dito na Lei de Depoimento Especial, Lei 13.431, de 2017, que entrou em vigor em 2018, e isso está lá no artigo 4º, inciso 2, a linha B, que fala sobre todas as formas de violência contra a criança, sexual, exploração sexual, incluindo a alienação parental como uma forma de violência psicológica, porque retira da criança o lugar de fala. A criança não deixou de ser objeto, não passou a ser pessoa, ela não tem direito de ser escutada? Sim. E por que alienação? Por que é uma violência psicológica quando alguém faz com ela alienação parental? Porque retira dela esse lugar. O lugar de fala, dela falar do que ela pensa, do que ela sente. Olha, os pais se separaram, o pai casou de novo, a mãe tem um namorado, e a criança tem o direito de ser livre para escolher os seus afetos. Ela gosta do namorado da mãe, que trata ela bem, ela gosta da namorada do pai, que trata ela bem. E esse pai e essa mãe têm raiva um do outro, estão com orgulho ferido, estão magoados, estão ressentidos, e eles não aceitam isso. Olha, e o que a gente tem para dizer para essas pessoas é assim: vamos procurar terapia, vamos procurar aceitar que o casamento acabou. É muito difícil um casamento, né, gente? O término de um casamento. Os dois, né? Ato falho. É difícil um casamento e é difícil o término, né? Na verdade, os dois. Né? Vamos falar a verdade, né? É difícil estar casado, é muito difícil, porque nós somos pessoas diferentes, temos hábitos diferentes, pensamos diferentes. Quando entra filho, então, aí é que a coisa piora, né? Porque cada um quer criar o filho do seu jeito.
e o casal tem que entrar lá nos combinados, né, abrir mão em algumas coisas e ir cedendo, algumas coisas eu não concordo, mas eu aceito porque eu quero estar casada e vice-versa, e a gente vai levando, né? E a separação é a mesma coisa. As diferenças permanecem, só que piora o grau de rancor, de mágoa, de raiva, de ego ferido. Freud falava uma coisa muito importante quando ele escreveu sobre o mal-estar da civilização. Ele falou de uma coisa que é um conceito que eu trago para o mundo jurídico e eu vejo todos os dias no tribunal. Ele falou de ferida narcísica. Quando ele escreveu sobre o narcisismo, as primeiras notas sobre o narcisismo, ele falou que nós somos narcísicos por natureza. Olha que coisa interessante. E que isso tem a ver com o vídeo que vai ser passado no final, porque eu até usei esse vídeo, me inspirei, escrevi um artigo que depois eu vou mandar para vocês, não está publicado ainda, mas vai ser publicado mês que vem. E o título do artigo é "Manda quem não pode e obedece quem tem juízo". E eu estou tratando do caso dessas crianças que vão ao tribunal cheias de si, donas da verdade. Eu quero ficar com fulano, já tem até planilha de convivência. Chega lá dizendo como querem ficar, né? Já decidem tudo, não precisa de juiz, então. E eu retiro delas esse papel, explico quem é que manda ali, que tem um juiz, que tem uma regra, que tem lei. Porque precisa, a família precisa de regras. E isso tem a ver com narcisismo, porque os pais narcísicos, eles criam esses filhos monstruosos. Eles acham que o filho é o produto deles e o filho não pode brigar com o filho, não pode falar do filho, não pode criticar o filho. Outro dia, eu estou sofrendo uma representação atualmente, administrativa, porque eu escrevi num laudo dizendo que a menina de 12 anos era pequena tirana. E eu falei isso para contextualizar uma situação ali de um processo que eu atendia, onde existia uma briga intensa entre pai e mãe, uma alienação parental praticada pela mãe, e a menina era o produto dessa alienação. Ela chegava ao tribunal com poder de mando. Ela praticamente tinha um martelo na mão. E ela quase botava o dedo no nariz da juíza para dizer: eu quero ficar com a minha mãe. Se você disser que eu vou ver meu pai, eu vou me matar. E eu fiz o laudo criticando essa atitude, essa forma da mãe educar. E a mãe dizia: eu não vou obrigar. Ela vai se ela quiser. E essa fala eu ouço todos os dias. É muito comum. E eu disse: gente, isso não pode, está errado. Essa menina virou uma tirana, ela está adoecida, vocês estão adoecidos. A família precisa de regras, ela tem que ir porque ela tem direito à convivência familiar. Eu acho que não é não. Tá beleza? Estão dizendo aí que tá bom? Então tá bom. Né? A gente segue. Prefere que faça sem microfone? Faz falta? Ah, tá. Então o narcisismo, ele tá dando, eu acho que tem que diminuir alguma coisa aí do eco aí. O narcisismo, gente, essa ferida narcísica é exatamente quando a gente, é uma coisa necessária que Freud falava, a gente precisa ser ferido no nosso narcisismo. A gente precisa entender, nós temos que viver rejeição, nós temos que viver um pouco de desamor, de não sermos aceitos o tempo todo, para que essa ferida faça parte da nossa vida, para que a gente não cresça um adulto monstruoso, achando que a gente é perfeito, que a gente pode tudo e que os nossos filhos podem tudo. Então, agora não pode mais dar bronca em filho? Não pode mais dizer que a criança é pequena tirana, porque se disser isso vai sofrer uma representação? Se tem psicólogo no tribunal, desembargador, agora me diga, se eu sou uma profissional na área da saúde, eu estou analisando o comportamento, eu não posso colocar no laudo algo que seja para ajudar a elucidar o que está se discutindo ali, então vamos embora para casa. Para que vai fazer laudo, não é verdade? É claro que é sem ofender as pessoas, ninguém está falando aqui de ofender, isso não é uma ofensa, é uma crítica técnica a respeito do funcionamento daquela dinâmica, é disso que a gente está falando. Então, nós temos que ter muita delicadeza nessa questão da alienação parental. As crianças hoje, elas estão muito voltadas, né, muito ligadas em meios digitais, em internet, em celulares. E é muito comum, quando os pais se separam, as crianças nutrirem crenças a respeito da separação dos pais. Né? Eu vou dar um exemplo. Os pais se separam e geralmente, na nossa realidade, na nossa cultura brasileira,
mais de 70% das guardas são unilaterais maternas. Os filhos ficam morando com as mães, né? E isso é resquício de patriarcado, porque a mulher era aquela que ficava da casa, cuidava da casa, e o homem era do espaço público. E nós estamos invertendo isso. E aos pouquinhos a guarda compartilhada também veio também para poder ajudar a equilibrar um pouco essas relações. Todo mundo cuida dentro da casa e todo mundo trabalha fora da casa. E, enfim, e o fato é que essa criança hoje, quando os pais se separam, ela fica a maior parte do tempo com a mãe. Então, vamos imaginar, como eu disse essa semana, uma criança, né, em que a mãe dela não aceitou a separação, o pai traiu a mãe. Ele chegou para ela e falou, olha, eu não quero mais ficar casado, eu me apaixonei por uma outra mulher, mas eu vou sustentar você e a nossa filha até o final do ano. Essa mulher não trabalhava, a mãe da criança. Mas até o final do ano eu tenho como sustentar, mas a partir de janeiro eu não posso mais manter vocês aqui. O apartamento era alugado, porque agora eu vou ter a minha casa, eu não tenho renda para ter 2 casas, e então eu vou te ajudar por um tempo para você retomar o mercado de trabalho. Ela era fisioterapeuta. Só que ela não aceitou, ela ficou muito magoada, ela ficou muito triste. E eu entendi. A gente, quando está nesse lugar de perícia, é um exercício muito importante para nós exercitarmos a empatia. A gente tem que ouvir, e cada dor importa. A dor daquela mulher que foi traída, que foi colocada para fora de casa, 20 e tantos anos de casamento, é duro, sabe? E a fala dela era assim, doutora, a senhora acha justo? Eu criei a nossa filha, minha filha está aí para ele trabalhar, para ele ganhar dinheiro, para ele poder se projetar profissionalmente. A minha filha é uma menina brilhante no colégio, eu abri mão, eu virei dona de casa, isso foi em prol da nossa família. E agora, ele armou uma mulher 10 anos mais nova que eu, olha que duro, tá? Isso é duro. Ele agora quer morar numa casa nova com essa mulher. Ele falou que não pode mais botar nossa filha no colégio que nossa filha estudava, tem que tirar do colégio e botar num outro colégio mais simples, que é diferente, ela vai perder contato com os amiguinhos. Ele quer me dar R$200 de pensão para eu poder fazer as minhas despesas pessoais. E aí, gente, ela estava com muita raiva. Ela estava com muita raiva. E é claro que eu entendi, porque me colocando no lugar dela, eu também estaria com muita raiva. E eu estaria com muita tristeza. Tudo, raiva, tristeza, decepção, amargura, medo do futuro, medo de como vai ser. Ela morando de favor na casa de um irmão, dormindo no sofá-cama com a filha. Ela tinha uma casa, uma família, e ela perdeu a casa, a família, o marido, o casamento. E estava dormindo no sofá-cama de favor. É claro que essa mulher está doída. E ela vai dizer coisas para a filha. E ela falou, doutora, falei mesmo para minha filha que ele é um desgraçado, que ele é um trapo de homem, que ele é um traidor, que ele prefere dar dinheiro para a mulher do que pagar a escola dela. Falei um monte para minha filha. E eu adoro quando eu ouço isso, sabe? Porque, na verdade, não adianta fingir que você não faz as coisas, porque é claro que você é ser humano. Se ela não tivesse falado isso, eu ia achar que ela era psicótica. Aí eu ia indicar avaliação psiquiátrica, porque uma pessoa que passou por isso e não tem sentimento nenhum, tem sangue de barata, ela é esquizoide, não é verdade? Ela tem um traço esquizoide. É quase uma psicose. Então, normal, vida normal. E ela falou isso tudo para mim, chorou. Eu acolhi e falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu entendi tudo isso que a senhora me falou. Mas vamos agora pensar na sua filha. A sua filha está 2 anos sem ver o pai dela. A menina tinha 10 anos de idade. 2 anos sem ver o pai. Ela está morrendo de saudade do pai. Eu tinha entrevistado a menina um pouco antes. Ela está morrendo de saudade do pai. E eu acho que ela fala para a senhora que não quer ver o pai dela porque ela não quer te ver triste. Ela já te viu chorando muitas vezes. Ela viu briga entre vocês muitas vezes. Então, na cabeça dela, na cabeça de uma criança, as fantasias estão ali rolando. Se ela for passar o final de semana com o pai, na casa da mulher que ele mora hoje, ela vai te deixar triste, magoada, chateada. Ela vai trair o seu amor. E, gente, não precisa ser perito para poder entender disso, não. Somos nós, é a nossa humanidade, isso é normal. E aí ela falou, eu sei disso, mas ela fala que não quer, doutor, eu vou obrigar. Eu falei, olha, eu vou conversar com ela. Eu acho que não é que ela não queira. O que ela não pode é ter
a senhora dar a ela essa autonomia, essa aparente autonomia que parece que a sua filha tem, que dá a ela esse poder de dizer se quer. Tem que mudar esse comportamento. Não pode perguntar para ela se quer. Tem que o juiz dizer que vai, a senhora tem que dizer que tem que ir, porque o juiz manda, a gente obedece, e ela tem que ir. Retira dela esse querer ou não querer, porque isso gera culpa para ela. Aí eu comecei a explicar essas coisas para ela e ela foi entendendo. Eu falei, eu vou agora conversar com o pai dela. Eu marquei para ele vir hoje, eu vou conversar com ele e com a filha, juntos, porque ele está morrendo de saudade. Eu conversei também com a namorada do pai, vi que era uma boa pessoa, que morava junto com ele, porque é claro também, né? A gente tem que saber se essa casa que a criança vai estar inserida é um ambiente legal para ela. Porque pode ser uma pessoa que é hostil, não trata ela bem, né? E a gente tem que conhecer a realidade, antes da gente sugerir que vá conviver. E por isso existe a perícia, que é o nosso trabalho que a gente fala nessa salinha de brinquedos, a gente senta no chão, conversa, faz um lanche com a criança. E eu conversei com a menina e a menina queria muito. Ela só não podia dizer para a mãe que queria. E eu conversei com o pai queria muito. E ele tinha medo de buscar na porta, que todas as vezes que ele foi buscar na porta teve barraco, teve polícia, chamou o SAMU, conselho tutelar, essa coisa toda, normal. Né? Normal. Então, eu penso que tem coisas que são muito importantes de serem feitas logo no início. Essa família chegou para mim 2 anos depois de um afastamento. Mas se tivesse lá atrás chegado no início, talvez não tivesse ficado 2 anos sem conviver. Porque o poder... E isso eu venho aqui fazer uma crítica. Eu estou na escola de magistrados e vou fazer uma crítica ao sistema e à magistratura e aos laudos também, que não ajudam os magistrados a decidir. Eu faço essa crítica, faço a meia-culpa da minha profissão, porque nem sempre o laudo ajuda, e o juiz precisa de um caminho, né? O promotor precisa também de entender esse contexto. Isso que eu falei tudo aqui, eu preciso escrever. Que eu atendi no dia tal, expliquei para a família, orientei que a família está doída, que a mulher está sofrida, mas ela admitiu que falou coisas, mas que não me parece alienação parental, porque não tem o intuito de afastar. Alienação parental é ato doloso, está lá no conceito do artigo 2º da Lei 12.318. Tem lá um para quê no final. Se vocês forem ler o conceito legal, o legislador introduziu um especial fim de agir. Então, criticar o ex, criticar a sogra, falar da cunhada, que é uma chatona, beleza, desde que não seja com o intuito de afastamento. A gente tem que viver a vida real. Uma crítica esporádica, uma crítica, sabe? Isso não é alienação parental. Uma verdade, né, Tarsila, falar que a sogra é chata, tadinha da minha sogra, até já faleceu, olha, que Deus a tenha, ela era uma pessoa maravilhosa. Mas, enfim, a vida real, gente. Nós estamos dentro do tribunal e não é porque é perito que vai ficar naquele lugar de suposto saber, de falar de coisas difíceis, de falar de Kant, e falar de coisas. Não, eu tenho que falar da vida. A realidade é isso. A criança tem um pai, tem uma mãe, eles não têm uma relação de confiança, a mãe está chateada, o pai está com saudade, a menina está com saudade, com medo de ferir a mãe, e tem lá uma lei. E eu explico. Eu faço esse trabalho porque é nosso dever social orientar as famílias. Eu explico, olha, deixa eu explicar uma coisa para a senhora, tem uma lei. Eu vou conversar com a sua filha, vou sugerir que ela volte a conviver com o pai dela, a senhora tem que colaborar. Eu estou entendendo a sua raiva, a senhora já me explicou, mas se a senhora extrapolar, continuar a buscar ela na porta, não pode ter barraco mais, acabou a fase do barraco. Porque agora a senhora já sabe que o que a senhora está fazendo pode prejudicar a sua filha, a senhora já foi orientada. Então, não vale mais dizer que não sabia. Eu faço constar do laudo, entrevista devolutiva. Isso está na resolução 6 de 2019 do Conselho Federal de Psicologia. Poucos profissionais sabem disso. A entrevista devolutiva, ela é uma obrigação do psicólogo, tem que constar do laudo que ele orientou a família, e é importantíssimo que conste do laudo. Por quê? Porque lá na frente, quando for ter uma audiência de instrução, se a família continuou fazendo alienação parental, se essa mãe continuou atuando, o pai foi buscar a filha, não deu barraco na porta, nananã, aí a mulher fica chorando na audiência. Excelência, não sabia que isso que eu fazia, porque ele me traiu, me tirou de casa, me deu R$200. Aí o juiz tem que dizer, minha senhora, está aqui no laudo da psicóloga que no dia 26 de maio ela conversou com a senhora sobre isso. A senhora sabia. Essa é a importância da devolutiva. Tarsila,
Eu já fui intimada como testemunha do Ministério Público numa ação criminal de estupro de vulnerável. No laudo que eu fiz na vara de família, era uma falsa acusação de abuso sexual, e era uma mãe que fazia alienação parental gravíssimo com a menina, com a filha, levou a menina num ano em 8 conselhos tutelares diferentes para falar do mesmo fato. No dia que eu marquei a entrevista lá no tribunal, ela compareceu com a filha, quando eu chamei a menina para estar com o pai. A menina estava sem ver o pai há uns 2, 3 anos também, menina de 6 anos de idade. Aí ela dizia que o papai tinha botado a mão na pepeca. E o pai conversou com ela: filha, que história é essa que você falou com sua mãe, filha? O papai botar a mão na pepeca? O papai, a mamãe falou que você botou a mão na pepeca. Filha, o papai pode ter botado a mão na pepeca, mas o papai nunca fez nada com você. O papai te ama, papai. Ele tinha uma tatuagem da menina aqui. Aí a menina: papai, eu sei, mas a mamãe que falou que você botou a mão na pepeca. Ficou claríssimo ali que não tinha nada. Quando eu fui entregar a menina para a mãe levar embora e fazer meu laudo, que era uma falsa notícia, a mãe alienadora, daquela que não tem limite, não respeita juiz, não respeita promotor, sabe? Que ela acha que pode fazer qualquer coisa, já advertida, tinha sido advertida anteriormente por uma juíza de família, dizendo: se a senhora levar a sua filha no conselho tutelar, de novo, eu inverterei a guarda. Tinha uma ata, uma advertência em ata de audiência, que ela contou na audiência que tinha levado pela 1000ª vez, a juíza fez constar em ata, e finalmente ela levou a menina na perícia, porque ela já tinha se furtado da perícia, durante 2 anos ela não compareceu. Foi condução coercitiva para comparecer ao tribunal. Quando eu fui levar a menina para entregar na porta da minha sala, no corredor do fora, assim, ó, saí da salinha de brinquedo, fui levar a criança, eu tinha acabado de entrevistar a criança com o pai, tinha um segurança do tribunal parado na porta. Eu falei: pois não. Estou acompanhando essa senhora. Eu falei: mas aconteceu alguma coisa? Sim, ela foi ameaçada de morte, disse para mim que sofreu ameaça de morte aí dentro do setor. Eu falei: como? Ela contou para mim: a senhora quem é? O guarda para mim. Eu falei: eu sou servidora pública, trabalho nessa instituição há 20 anos, e o senhor quem é? Eu faço segurança institucional. Eu falei: eu entendi, mas por que foi acionada a segurança do tribunal? Porque ela telefonou lá para o setor dizendo que sofreu ameaça de morte aqui dentro. Eu falei: olha, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Ela não entrou na sala. Ela está aqui do lado de fora, a filha dela está lá dentro comigo. E, aliás, eu não devo satisfação para o senhor. Eu devo satisfação para a juíza, e eu vou agora conversar com a juíza sobre o que acabou de acontecer. Aí a filha parada na porta com a menina, e ela abraçando a filha assim, toda nervosa, toda gesticulante. Filha, você está bem, minha filha? Você está bem? Você sobreviveu? Filha, você está viva? E eu falando, eu olhei para a cara dela, aquele teatro. Eu falei: a senhora está satisfeita? Assim mesmo que eu falei para ela. Eu falei: a senhora está satisfeita disso que a senhora está fazendo aqui? Por que a senhora está fazendo isso na presença da sua filha? A senhora vai embora agora de mão dada com a sua filha, junto com segurança, vai sair daqui escoltada por um policial. Que imagem que a sua filha vai ter do pai dela? Ela acabou de ficar lá na sala de brinquedo, brincando, sentado, brincando com o pai de panelinha, de casinha, de tudo, se abraçaram, fizeram juras de amor, e está claríssimo para mim que a sua filha ama o pai dela e que nada aconteceu, e a juíza também já está convencida. Por que a senhora insiste nessa história? Aí ela arrumou meio que um bate-boca comigo, eu não entrei na história dela, e conclusão, ela saiu com o policial e foi embora. Eu, em seguida, fui lá, quando falei com a juíza: Clícia, escreve tudo, contextualiza tudo que eu vou julgar. A juíza julgou em versão de guarda para o pai. A mãe fugiu. Aí o pai já estava sendo processado na esfera criminal. Meses depois, eu recebo lá uma intimação, oficial de justiça na porta do setor, para eu comparecer na audiência criminal, porque eu contei esse fato. E eu fiz constar, estou falando disso para falar da importância da entrevista devolutiva. Quando eu fiz constar esse fato no meu laudo, na parte do item 2, que é o procedimento, lá na audiência criminal, o juiz criminal: doutora, por que a senhora... Aí o pai, o Ministério Público, olha que interessante, o Ministério Público passou a processar a mãe por denunciação caluniosa. Né? Porque se ela sabe que é falso o abuso, ela cometeu o crime de denunciação caluniosa. Então, não era uma ação de estupro de vulnerável, tinha também paralelo, mas aí começou a ocorrer um outro procedimento paralelo criminal de denunciação caluniosa, porque a juíza, o promotor de família, sabiamente mandou extrair peças para o criminal, e o promotor criminal instaurou uma denunciação caluniosa.
Aí foi nessa audiência que eu fui. Aí a pergunta do juiz: por que a senhora acha que a mãe sabe que o abuso é falso? Falei, porque ela foi orientada. Está aqui, ó. Hã? Eu não acho, eu testemunhei os fatos que eu vivi, das entrevistas que eu fiz, mas que tudo constava em laudo, gente, tem que constar em laudo. A gente não pode, a gente trabalha num sistema formal onde tudo está escrito. Não pode ficar contando o caso que eu falei, que eu disse, que eu me disse, não. Tem que estar aqui, ó. Eu escrevi aqui, eu escrevo tudo. Eu escrevo que no dia tal a pessoa foi orientada que na saída da porta tinha um policial, nananana, e que o policial, ela saiu do tribunal escoltada, porque ela disse, aspas, que foi ameaçada de morte dentro do setor, sendo que ela não adentrou a sala da psicologia. Escrevo. E aí eu soube que ela foi condenada por denunciação caluniosa. Ela ainda está foragida, essa mãe, com a criança. Com a criança. Porque teve a inversão da guarda. E ela foi condenada por denunciação caluniosa. E o pai, eu não sei o estupro de vulnerável, que pé que está a ação criminal dele. Não tive mais notícia. Não sei ainda se foi absolvido ou não, enfim. Mas vejam vocês o que é o fenômeno da alienação, o que é o uso do filho como objeto. Ela não estava suportando aquele homem, que um ódio mortal do homem, queria que ele morresse, e usava a filha para acusar. Porque, na verdade, o fenômeno da alienação parental é esse fenômeno da invisibilidade da criança. Usa a criança para benefício próprio, não importa se a criança ama ou não ama, isso não está em questão. A criança é um objeto que é utilizado como meio de atingir o outro, de fazer o outro sofrer. Na alienação parental ocorre uma coisa que eu fico pensando, que existe uma cegueira, é como se os adultos ficassem olhando um para o outro, se atacando, querendo se matar, e a criança está lá embaixo, invisível, ninguém consegue enxergar. E essa criança está oprimida, sem poder de voz, sem poder dizer as coisas que ela pensa e sente e ama. E a infância vai passar. A infância dessa menina vai passar, ela vai crescer. Existem estudos que falam da transgeracionalidade do fenômeno da alienação parental. Essa menina terá grande chance de repetir. Eu entrevisto famílias e eu fico prestando atenção no discurso, eu pergunto, aí eu escrevo, eu faço assim, né, o genograma da família, a gente chama de genograma, né, aquelas bolinhas, né? A árvore genealógica, assim, para entender as histórias. Aí a gente começa, mas aí você começa a observar que a cultura familiar é aquela cultura que não tem homem. É uma avó também que separou do pai, que criou os filhos sozinha. Aquela mãe que faz alienação não conheceu o próprio pai. Ela acha que homem não precisa. É toda uma cultura. Ela tem uma irmã que também não tem marido. A criança não tem figura masculina nenhuma de referência em casa. Essa semana eu entrevistei gêmeos, e eu, minha estagiária, nós ficamos olhando, eu falei para ela, você está vendo isso aí? Olha, presta atenção. A menina parecia menino, e o menino parecia menina. Eu fiquei com dificuldade de saber quem era qual deles. Por quê? Não tem distinção, eles são andrógenos. E não tem pai na família, não tem figura masculina naquela família. A mãe não convive, é uma alienação parental praticada pela mãe, pela avó materna. É uma cultura familiar. Eu conversei com a avó que não tem marido, não tem homem. Não tem homem, gente. E aí isso acaba interferindo na formação até mesmo da sexualidade. Porque para nós sermos seres sexuais, femininos, sexuais, masculino, tem que ter um masculino para distinguir o do feminino. O contrário também aconteceria. Uma família só de homens, que não tem uma mulher, não dá para distinguir quem é homem e quem é mulher, e a criança cresce tendo só figura de homem. Ele não entende. Uma menina que nasceu naquele ambiente não tem referência. Ela não se identifica, ela não tem ninguém na casa que é como ela. Ou seja, nós temos que estudar. O que não podemos mais é tolerar alienação, banalizar, aceitar. Eu sou favorável que o Poder Judiciário intervenha rapidamente. Eu gosto muito desse formato assim, de uma audiência prévia. Chegou no processo uma notícia de alienação parental, o juiz precisa fazer uma audiência. Ele faz uma audiência, chama todo mundo, e ele ouve previamente, antes de conceder uma tutela antecipada de guarda, compartilhada, enfim, mas ele já consta em ata a advertência. Lá no 129 do ECA, ele consta em ato uma advertência dizendo que este juízo não irá tolerar abusos contra a criança. Olha, eu sou juiz, aqui eu tenho que cuidar da convivência dos seus filhos, e até a prova em contrário, vocês são pai e mãe, se separaram, mas continuam pais dessa criança, e a criança precisa conviver com os dois.
Então, eu não quero saber de alienação parental. Tem aqui uma notícia que tem aqui. Eu estou dando oportunidade. Eu quero lá na frente olhar para vocês e dizer, olha, não tem alienação parental. Se tiver, eu vou tomar providências. Quando o juiz faz isso, gente, isso é de um efeito simbólico fundamental para dar limite para essa criança. Tá? Então é isso, meus amigos. Eu vou encerrando aqui, já extrapolei, me empolguei. Vai apagar a luz, né? Porque a gente estava falando ontem que no IBDFAM, os congressos tem uma luz e vai acabando o tempo, vai apagando a luz. O palestrante vai falando no escuro. Isso é um perigo. Isso é um perigo, né? Mas vamos ouvir a doutora Tarsila, porque a gente agora vai ouvir a doutora Tarsila, porque esse bate-papo... Sim. Esse bate-papo é muito importante, esse diálogo é fundamental, e eu acredito que isso que está fazendo aqui, ó, um psicólogo, um juiz, um promotor, uma promotora, isso é o formato bom de se trabalhar, né? Porque é importante, o juiz de família, ele tem angústia. É muito difícil ser juiz de família. E juiz criminal também, julgar processos. Porque a fala da criança é algo muito difícil, gente, da gente entender. Então, nós precisamos aí de ter muito cuidado, tá? Nesses processos. Quero agradecer muito a alegria de estar aqui e dizer que eu vou continuar, que a gente vai continuar aqui a nossa conversa. Muito obrigada. Apenas dizer para os nossos, para quem nos acompanha na internet, tá? Quem quiser fazer perguntas, podem, né, encaminhar, que nós depois vamos repassar aqui também. Tá bom? Eu acho que eu passo a primeira pergunta para a doutora Glícia, exatamente da Etienne, né? Uma única entrevista. Antes de responder a pergunta, eu quero parabenizar esse trabalho, né, que vocês dois me contaram que fazem, né, que fizeram enquanto o doutor Oswaldo era o juiz lá, né, e a doutora Tarsila continua fazendo, porque é tão importante isso para a criança, gente. Vocês não imaginam como a criança se sente acolhida quando ela é escutada pelo juiz e promotor. Isso faz muita diferença para a criança, sabe? Porque a criança, quando ela chega no tribunal, ela já passou por um monte de lugares. Ela já foi no Conselho Tutelar mais de uma vez, ela já foi na delegacia, ela já foi no IML, ela já foi encaminhada para alguma ONG, enfim. E ela, na verdade, é isso que o doutor Oswaldo estava falando, ela, na verdade, fala, mais aspas, não dá em nada. E ela chega uma hora que ela fica descrente das instituições, ela fica achando que é mais um lugar que ela vai falar e não vai dar em nada. E ela já está sofrendo aquela pressão da situação que às vezes, o fato aconteceu há muito tempo atrás e ainda fica se falando sobre aquilo. Ela é chamada para poder fazer prova daquilo e aquilo demora para chegar num resultado, de ver o réu preso, de decidir a vida, e muitas vezes acaba acontecendo uma coisa triste que ontem eu e a Tarsila conversamos, que é a criança passar a se retratar. Ela passa a dizer que não teve aquilo. Porque ela cansou de dizer que teve, e teve, só que ela cansou de ficar esperando uma solução do poder estatal e nada aconteceu. E não quer mais falar. Ela prefere dizer que não teve, porque dá menos problema para ela. Então, eu quero parabenizar esse trabalho conjunto, eu acho que é por aí mesmo, né? O caminho é esse. Em relação à minha colega, que falou de uma entrevista só, eu acho isso uma temeridade, tá, gente? Acho isso um desrespeito com a família. Eu já vi laudo feito, a pessoa ouve uma única pessoa da família e ela faz julgamento sobre a outra que ela não conhece. Eu quero dizer para vocês, deixar um alerta, que é um risco ouvir uma pessoa só. Quando a gente ouve uma pessoa só, a gente não pode concluir sobre uma situação inteira que está acontecendo. Porque quando a outra pessoa comparece, ela pode trazer uma coisa muito diferente daquilo que a pessoa que nós entrevistamos uma única vez contou para a gente. Então, a gente não pode, um compromisso ético com a família, entregar o laudo baseado em uma única entrevista. Isso, a pessoa que fizer isso, ela está lá, ó, na resolução 6, ela vai sofrer sanções administrativas éticas, pode ficar com carteira funcional suspensa.
E eu vou dizer mais, eu vejo que os psicólogos clínicos, quem trabalha na clínica, não conhece nada do Poder Judiciário. A psicologia jurídica é uma ciência totalmente diferente da psicologia clínica. Então, o psicólogo clínico, ele se baseia no relato do sujeito. Então, exemplo, aquela mãe que estava muito triste porque o pai a abandonou, queria dar R$200 de pensão, arrumou uma namorada, ela tem que ir lá para a terapia, falar dessa dor, trabalhar a autoestima, falar do luto do divórcio, e ali o espaço clínico é para isso. Mas isso é muito diferente do espaço forense, da psicologia jurídica. Porque lá no espaço forense ela vai falar da discussão da convivência e da parentalidade, da maternidade dela, da maternagem, enfim, é uma discussão diferente, mas o psicólogo clínico chama a atenção que o psicólogo clínico, ele às vezes não entende o funcionamento das coisas, ele chega a ser ingênuo. Eu vejo que psicólogos emitem laudos como se estivesse num mundo à parte. Não sabe que tem alienação parental, não sabe que tem falso abuso, não sabe que tem maldade no mundo. Eu fico pensando que pessoas são essas, de onde que essas pessoas estão? Então, assim, não posso fazer um laudo só. Um bom laudo, ele tem no mínimo 5 entrevistas. E eu vou dizer por quê. Uma entrevista com a criança. Começa com os pais, né? Uma com o pai, uma com a mãe, uma com a criança, uma com o pai e criança, uma com a mãe e criança. No mínimo 5 entrevistas. Não dá para fazer laudo sem ter isso. E a devolutiva que eu falei, que tem que ser obrigatória, a entrevista devolutiva, ela pode ser feita um outro dia, mais uma entrevista, ou 6ª entrevista, ou ela pode ser feita no final de cada atendimento, você já dá um feedback para a família. Então, ela é considerada uma entrevista que ela faz parte das entrevistas nos dias que as pessoas foram ao tribunal. Tá? E só para ilustrar, já passando a palavra aqui, quando o doutor Tarsila estava falando da diferença de ouvir crianças, como é diferente ouvir criança vítima de abuso real, ou quando está implantada uma falsa memória, a gente que está no sistema trabalhando, a expertise, nós temos instrumentos para fazer essa diferença. Por isso é que é importante a capacitação. E eu trouxe aqui no livro um quadro comparativo, está na página 145 desse livro. Eu escrevi aqui sobre um quadro comparativo que distingue a falsa notícia de abuso de um abuso real, baseado na expressão facial, baseado no comportamento da criança, na fala da criança. Isso aqui eu aprendi ouvindo as crianças, né, fruto desse trabalho de mais de 20 anos. Ouvindo crianças, eu trabalho tanto na vara de família quanto na vara criminal. Então, isso me deu esse olhar diferenciado que, de fato, a gente tem alguns parâmetros que a gente pode ajudar na hora de fazer uma distinção. Tá? Depois dando sequência às perguntas, né, prestigiando esse evento, o eminente desembargador Cleiton, gostaria de se pronunciar, né, desembargador? Por favor. Obrigado, professor Oswaldo. Parabéns pela realização do evento. Eu não sabia que o doutor Oswaldo tinha sido juiz na área e com a Tarsila, então parabéns também pela experiência aqui. Sempre estamos aprendendo, né, Oswaldo? E eu gostaria de fazer uma pergunta para a Tarsila e outra para a Glícia, né? Para a Glícia, eu gostaria de perguntar para ela. Eu estava aqui, eu li essa lei, agora teve uma recente modificação, né, até a Glícia já escreveu um texto, eu li, né, o artigo 8º-A, preocupante, porque fala em, né, que o depoimento agora é necessário, mas sempre que possível, mas obrigatório. Exato, ficou meio confusa essa redação, talvez uma consideração sobre isso, e também pela própria conformação das instituições. Então, foi dito aqui, né, a pessoa vai no conselho tutelar, porque assim, uma vez eu orientei a Aline é uma psicóloga do nosso tribunal, e hoje ela está na comarca de Londrina. Ela fez direito e foi me orientada. Ela veio falar comigo, olha, eu sou psicóloga, né, do Poder Judiciário, e gostaria de fazer o TCC, poderia me orientar? Falei, claro. Falei assim, mas agora quero saber, você é psicóloga, fazendo direito, seria interessante, né, atrelar a tua vivência.
Daí ela falou assim, vamos falar sobre esse assunto do depoimento especial. Falei, ótimo, isso foi em 2010, 2011, isso aí, 2011, 2012, antes da lei. E daí o que achei interessante da pesquisa da Aline, de então, é que ela chegou à conclusão, primeiro, que na época, as resoluções do Conselho Federal de Psicologia, acho que só tinha 2005, né? Só tinha de 2005, de 2010 era recente, mas assim, ela percebia que não havia uma unanimidade entre o meio dos psicólogos, no âmbito do próprio, digamos, conselho, tem correntes, né? Como em tudo na vida. Então, assim, a premissa é, há psicólogos que entendem, eu queria perguntar para a Glícia se isso ainda prevalece, que o depoimento é indivíduo, que uma criança não tem condições de prestar depoimento nenhum para ninguém, por ser uma pessoa incapaz. Se a gente pegar o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, claro, em paradigmas outros, sem dúvida alguma, mas ali está dito que o menor de 16 anos é uma regra de exclusão da prova para o jurista e para a legislação, sempre o depoimento de uma pessoa, um ser humano, com idade inferior a 16 anos, em princípio, é uma prova vedada pelo ordenamento jurídico. Aí vem essa nova situação, né? Claro, a criança, o adolescente, eles são vitimados de abusos sexuais dentro de casa. Eu me lembro, quando eu era promotor em Bocaiúva do Sul, surgiu uma situação assim. A moça chegou grávida no meu gabinete com o oficial de justiça. Primeiro o oficial de justiça veio e perguntou, tem uma situação na comunidade aqui bem grave. O pai abusou da filha, e filha biológica. E ela engravidou do pai. O que fazer? Falei assim, que problemão. Mas a menina tem que ser ouvida. Assim foi minha intuição. Essa é uma outra observação que eu quero fazer. A gente age muito intuitivamente por falta de capacitação. Mas eu falei para o oficial, traga a moça aqui, ela tem que ser ouvida por alguém. E eu falei assim, eu lhe agradeço por você estar fazendo esse meio de campo, é sinal que você tem confiabilidade na comunidade. Aí, semana seguinte, ele apareceu com ela lá, a moça grávida já. Bem triste, entrei com a medida do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é afastamento. Assim, mas olha a situação, família, a esposa do lar, vários filhos, aquele quadro. A menina grávida do pai, e eu tive que tirar o pai, que era o arrimo da família de casa. Eu falei assim, vocês vão ter que se cotizar para sustentar essa família. Ele de Bocaiúva foi para a comarca de Morretes. Foi afastado. O juiz deferiu na hora. Mas que grave que é, né? O Estado não tem... Hoje deve estar melhor isso. Isso foi em 92. Não está? Não está? Então, a pergunta que eu faço é... Obrigado, Tarsila. A lei fala agora na violência institucional. Excelente, porque de fato há. E acho que a primeira violência é justamente a revitimização. Houve no Conselho Tutelar, houve na Delegacia de Polícia, o delegado, aí tem até um filme, né? O delegado tem até um filme que passa nos cursos de capacitação, né, da escola aqui e outros. O delegado lá, aquele jeitão, bonachão, né? Vem a criança, e o delegado trata a criança como se fosse mais um, não é? Nenhuma sensibilidade para o caso. É um caso específico, né? Quer dizer, enfim, Conselho Tutelar, Delegacia de Polícia, IML, aí vai agora tem a Delegacia Especializada, que é bom, antes nem tinha. Mas também vai lá na promotoria, depois vai ser escutado pelo juiz. Aí eu pergunto, quantos depoimentos foram aí? Já até perdi as contas. Já não rolou aí uma vitimização, uma violência institucional? Então, a própria lei, que veio para resolver o problema, sem dúvida alguma, antes era bem pior, porque a gente resolvia com o Código Civil, né? Depois apareceu o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Código de Menores não se preocupava com isso. A legislação veio melhorando, mas não é paradoxal a lei do depoimento especial dizer que claro, e há violência institucional, mas ao mesmo tempo não se tem vara a Tarsila falou, ela já foi promotora da área protetiva, agora ela está na área repressiva, e isso que aquela criança que
faz o depoimento lá perante a delegacia ou a promotoria, já foi ouvida na vara da infância, já foi ouvida no conselho tutelar. Esses depoimentos não se comunicam, não existe prova emprestada. A Tarsila falou da antecipação da prova, mas será que já não teve um depoimento no conselho tutelar? Onde é que foi parar esse depoimento? Será que precisa ouvir a criança de novo? Veja, eu vejo, na verdade, aquela ineficiência, né, Tarsila? A ineficiência do Estado. Quer dizer, quando surgiu a própria Lei da Maria da Penha, eu vou estender um pouco aqui, a própria Lei da Maria da Penha, eu acho um equívoco a Lei da Maria da Penha nesse sentido, porque ela, por vezes, encaminha para a vara de família até um primeiro momento, depois vira criminal o assunto, e daí, assim, até o nosso tribunal aqui está equivocado, quando trata o ato infracional, em grau de recurso, como em Câmara Criminal. É a Câmara Criminal. Assim, com o devido respeito, eu fui promotor de justiça, eu posso dizer, não é? Uma coisa é a racionalidade de uma vara criminal. Outra coisa é uma racionalidade de uma vara de infância. E outra coisa é a racionalidade da vara de família, que é próxima da vara da infância, mas não tem nada a ver com a racionalidade de vara criminal. Eu fui promotor criminal, fui promotor de família aqui em Curitiba há 1 ano. Eu trabalhei em todas as pontas. Eu trabalhei como promotor da educação, né? Até minha atuação como promotor criminal foi na... Eu me desiludi, na verdade, com o sistema de justiça criminal na intermediária. Não atuei mais. Em final, eu só fiquei na área civil, de família, consumidor, fazenda pública, porque, de fato, a área criminal agora está melhorando. Agora a gente vê repressão a crimes de colarinho branco de um lado, e a gente vê também a criminalização desses fatos que são realmente gravíssimos e demandam atenção. Criança, mulher, né? Agressão contra a mulher, olha aí quanta... Maria da Penha não tem fim, não tem fim, tá, também uma vara é pouco, precisa de mais, como no caso ali da vara de crimes, né? Contra a criança, que sem dúvida alguma, esses... de repente, aqueles paradigmas, né, de que a criança não pode ser ouvida, vem um pouco do ranço lá de trás, que a Glícia falou, que a criança era objeto, era objetificada, a criança era adultizada, não é? A criança era adultizada, não havia separação. Hoje nós temos essa pluralidade de estatutos, não é? A infância e a adolescência tem um estatuto, o idoso tem outro estatuto, a pessoa portadora de deficiência tem outro estatuto, e o Código Civil acaba sendo o código dos jovens e adultos agora, não é mesmo? Porque são todos em determinados momentos diferenciados de vida. Eu fiz aqui um baita de uma discussão, um textão, para então perguntar como resolver esse paradoxo da própria lei ou das nossas estruturas do sistema de garantias da infância e juventude, não é? Conselho tutelar, as varas, o Ministério Público e a magistratura e os psicólogos e tudo mais, para que a criança, quando surge o fato, ela vai ser atendida lá pela Tarsila, que tem capacitação, lá pelo Oswaldo, ou quem estiver agora no lugar do Oswaldo ali, pela Glícia ou pela Aline, né? Pelas nossas psicólogas, vai ser atendida bem, com um mínimo de 5 entrevistas, e quem sabe uma 6ª devolutiva, mas uma que seja tratado ali, de uma vez por todas. Porque, não é? Eu queria colocar para a Glícia, que está lá no Rio de Janeiro, que deve ser grave. E a pergunta para a Tarsila, obrigado, Glícia, para a Tarsila é o seguinte: Tarsila, dentro desse contexto, uma coisa é a gente estar aqui em Curitiba, em Londrina, em Maringá, ou nas comarcas de final, onde temos serviço de atendimento, o Estatuto da Criança e Adolescente está sendo cumprido. Nós sabemos que nas iniciais nós não temos essa estrutura. Como que nossos colegas, juízes e promotores, vão valorar o depoimento de uma criança que foi escutada, sabe lá por quem, com grandes chances de falsas condenações, porque uma coisa eu quero dizer aqui, isso vem de Jeremy Bentham e outros tantos estudiosos da prova judiciária que dizem, entre condenar um inocente e absolver um culpado, é melhor absolver. Entre condenar um inocente e absolver 1000 culpados, é melhor absolver 1000 culpados.
Então, eu queria, Tarsila, te dizer que orientação você dá aos nossos colegas, promotores e juízes da inicial e daquelas intermediárias que não têm a estrutura, para valorar com um pouco mais de crítica enquanto a gente vai capacitando, não é? Porque, como a Glícia disse aqui, é um trabalho que vem sendo feito pelas escolas, mas a lei é recente, 2017. Então, a gente ainda vai ter um bom período em que não teremos nossas psicólogas capacitadas e também mesmo os membros do Ministério Público e juízes para fazer a escuta especial e depoimento especial. E é preciso também, talvez, nesse contexto, Tarsila, dizer, olha, quando que se faz a escuta, quando que se faz o depoimento, e daí faz aí vocês podem interagir, porque a lei, o artigo 8º, letra A, e eu fui alertado pela Glícia, que eu nem sabia, Glícia, que a lei tinha sido, porque eu não estou na área, né, mas é uma lei recente, né, semana passada, então me senti menos mal, mas eu me capacitei, nada como ser amigo de Glícia, Brasil, lá, deixa a gente atualizar 10º. Muito obrigado. Acho que a doutora Glícia, a gente pode iniciar, então. Desembargador Cleiton, que alegria te escutar. A gente percebe que o sistema amadurece tanto, né, e a sua fala fala tanto da interdisciplinaridade, da importância do diálogo, né? E é muito bom te ouvir, muito bom, muito obrigada, tá? Primeiro eu queria dizer assim, eu concordo com a Tarsila quando ela fala na importância da capacitação, porque nós temos hoje no Poder Judiciário 4 formas básicas de escuta de criança, que é o depoimento especial, a perícia psicológica, a audiência do artigo 699 do CPC, que é uma audiência que fala, esse artigo nasceu, está aqui a audiência do 699, esse artigo nasceu lá na Escola de Magistratura, tivemos um debate com o professor Fred Didier, e era uma preocupação minha, da desembargadora Cátia Monerá, que preside o Fórum de Família, que foi juíza de família há muitos anos, e ela dizia, Glícia, como é que a gente vai ouvir a criança em audiência, se a gente na audiência, às vezes, tem que dar uma decisão urgente e vai saber se é abuso ou se é alienação. Aí criamos essa audiência que tem a presença de um especialista para auxiliar o juiz nesses casos difíceis. Porque o juiz ouve a criança, desembargador Cleiton, o que está na inicial, né? E não tem elemento nenhum. E tem ali uma tutela de urgência para decidir, ele tem uma questão urgente para resolver. E a presença do especialista ajudaria muito. Esse especialista pode ser um assistente social, pode ser um médico, pode ser alguém da rede de proteção, que ajude o juiz nos casos difíceis envolvendo a temática do abuso ou da alienação. É uma terceira forma de escuta de criança. Mas pouca gente utiliza esse artigo 699, que é um artigo muito útil para o julgador. Lá no Rio a gente tem feito muitas audiências assim. Que às vezes numa situação de urgência não tem tempo de fazer perícia, não dá para mandar para a sala, para chamar todo mundo, então o juiz intima a criança, ele escuta junto com o psicólogo, junto com o assistente social, e ele decide ali na hora. Olha que coisa importante. Lá nós estamos fazendo muita audiência do 699. Então, a capacitação é o caminho. Por quê? Porque existem várias formas de se escutar e a prova, né, ela produzida em cada forma de escuta da criança, você vai produzir um tipo de prova. A prova terá uma utilidade. Por exemplo, na esfera criminal, eu penso que o depoimento especial é a prova mais útil. Por quê? Porque o depoimento especial é rápido, ele é impactante, ele tem a presença, tem o contraditório em tempo real, tem a presença de juiz e promotor na sala. Então, essas perguntas que vêm da sala de audiência, o técnico entrevista a criança e após o término dessa entrevista, ele abre para as perguntas da sala de audiência. Esse contraditório em tempo real ajuda a contextualizar, porque às vezes aquilo que o julgador tem dúvida, ele esclarece naquele momento que faz as perguntas da sala de audiência. Exemplo, a criança contou durante o depoimento que o pai deu banho e que passou o sabonete na pepeca. Isso consta da denúncia, que o pai tocou na genitália da criança durante o ato do banho, da higiene, passou o sabonete. A criança, no depoimento, contou isso. Mas a pergunta que fica, a dúvida que fica é se teve lascívia, se teve intenção de abusar ou se foi um ato de higiene.
E o momento de esclarecer vai ser durante o depoimento. E está todo mundo vendo e ouvindo a criança. Essa impressão pessoal também do depoimento é muito importante para o processo. Exato. Então, na vara criminal, eu acho que o depoimento especial é a prova, é muito útil, mais útil do que uma perícia. Agora, pode juntar? Pode fazer perícia? Pode. Quando tem dúvida. Quando é que vai haver a dúvida? Quando tem uma notícia de alienação parental. Aí fica na dúvida se foi abuso ou se foi alienação parental. Então, o que eu sugiro? Faz o depoimento, depois pede perícia, para falar sobre a fidedignidade do relato. Quando for para a perícia, o perito vai analisar a fita que veio do depoimento e vai entrevistar a família. E vai aí contextualizar, ele vai dizer em que contexto a notícia do fato se deu. Então, são provas que podem ser complementadas. Agora, temos uma questão importante trazida pelo desembargador Cleito, que é a questão da vitimização da criança. A lei, quando foi criada, a ideia era que a criança fosse ouvida uma única vez, para evitar esse excesso de procedimentos e esse monte de vezes que a criança vai lá fazer a prova sobre o fato que se discute. E o que aconteceu, desembargador, com a nossa lei, a Lei 13.431, que trata de depoimento especial, é que ela foi pensada, ela foi inspirada no sistema norte-americano, completamente diferente do nosso. E lá no sistema norte-americano, quem escuta a criança é a polícia. Por isso que o Conselho Federal de Psicologia, quando saiu a Lei de Depoimento Especial, ele lançou uma nota técnica, vedando a participação do psicólogo fazer depoimento especial, porque ele entendia que isso é uma atividade de acariação, de inquirição. É uma atividade inquisitiva policial, porque lá fora é feita pela polícia, na esfera administrativa. Então, precisou de haver uma ação civil pública do Ministério Público do Estado do Rio, em litisconsórcio com o Ministério Público Federal, para anular a resolução do Conselho Federal de Psicologia, que vedava a participação do psicólogo. E, a partir daí, nós passamos a poder fazer esse depoimento. Então, gente, o que eu penso sobre isso? Eu penso que é muito útil, como o doutor Tarsila falou, um técnico capacitado que possa acolher essa criança. E que, se a criança, no final, o resultado for bom, se ela se sentir acolhida, ela já passou por um monte de lugar, delegacia, Conselho Tutelar, IML, já foi escutado um monte de vezes, mas se chegou naquela audiência, está diante de juiz e promotor, e se ali der certo, se ela for escutada dignamente, com tranquilidade, com acolhimento, com o tempo, com paciência para o tempo dela, ela não vai sair do tribunal traumatizada. Sabe? Essa violência institucional não terá acontecido, não terá se consumado, vamos dizer assim, né? Porque ela, no final, o resultado foi bom, foi positivo. Ela teve uma resposta estatal importante e por pessoas que podem decidir a vida dela. Agora, se ela ficar sendo escutada por esse monte de gente, chegar lá na frente, diante do promotor e do juiz, e não tiver esse acolhimento, não for bem tratada, não for escutada com calma, com delicadeza, percebendo que as pessoas que estão escutando estão querendo entender o que está acontecendo com ela, aí sim ela terá sido violentada. Então, eu acho que nós precisamos entender sobre cada momento, estudar sobre a importância de cada prova, e a resposta é a capacitação. E só para fechar, em 20 segundos, a diferença entre escuta especializada e depoimento especial é que a escuta especializada não é o lugar para você produzir prova. E os técnicos da rede, os operadores da rede, não estão sabendo disso, sabendo distinguir isso. O que eu tenho visto hoje é o conselheiro tutelar querendo fazer a prova do abuso. Então, ele entrevista a criança 20 vezes. Ele chama todo mundo, ele faz a cariação, ele bota a criança diante do agressor. Isso é um crime, isso é um absurdo que está acontecendo. Então, a escuta especializada é o artigo 7º da Lei de Depoimento Especial. Fala que a escuta especializada ela deve ser feita estritamente para dar encaminhamento. Então, o Conselho Tutelar ele tem que encaminhar para tratamento psicológico, ele tem que fazer uma advertência, ele tem que pedir ao Ministério Público que faça uma advertência para os pais que estão desprotegendo aquela criança e dar encaminhamento.
mas a prova do fato não vai ser feita ali, não. Eu vejo também os psicólogos lá do posto de saúde, dos CRAs e dos CREAs, querendo dar uma de perito judicial, fazer prova do fato. Ouve a criança 500 vezes e quer fazer laudo, demora 8 meses uma perícia, 1 ano uma perícia. Gente, ali não é perícia, não. Ninguém está pedindo perícia para a rede. A rede não é lugar de fazer perícia, não. A perícia é feita no âmbito judicial, com contraditório. Ali é lugar para escutar a criança, acolher e encaminhar. Uma única vez, não é para ficar escutando um monte de vezes, não. E o depoimento, que é onde vai ser feita a prova, é lá na polícia. E também eu tenho críticas, e a razão do nossa lei ter copiado, botou a polícia para fazer, porque lá fora é feito pela polícia. E é feito no tribunal, com um contraditório. Então, tem que distinguir esses momentos, por isso que precisamos de capacitação. Essa é a minha resposta para essa incongruência do sistema. Né? Capacitação. A palavra, então, está com a doutora Elisiane, e nós temos mais 2 perguntas do pessoal que nos acompanha pela internet. Doutora Glícia, primeiro é um prazer conhecê-la. Doutor Oswaldo e a doutora Tarsila são luzes na nossa cidade. Nós gostaríamos de ter muitos iguais a eles. Infelizmente não temos só eles com essa capacidade tamanha e empatia com o próximo. E eu fiquei muito feliz em conhecê-la, porque também vemos luz contigo. E doutor Maranhão, doutor Cleiton, o senhor poderia pedir ao Tribunal de Justiça que trouxesse a doutora Glícia para capacitar as nossas profissionais. Porque lá na vara de violência contra a criança, nós temos uma equipe de psicólogos que, meu Deus, são maravilhosas. Elas realmente fazem uma pesquisa profunda e vão em busca da verdade. Nós temos tido ótimos resultados. Eu sou advogada, a Natália é especialista na matéria. Eu trabalho com violência contra a criança desde 2003. Então, a gente não tinha essa situação da alienação parental, que agora, né, é tão falada, é tão debatida. Até por ser uma matéria nova, ainda se discute o que é a tal da alienação parental. Então, assim, nós temos aqui em Curitiba esta vara especializada, uma vara. A doutora Gabriela, que agora assumiu também, uma pessoa muito especial em proteção da criança. Mas nós temos doutor Oswaldo, doutora Gabriela, doutora Tarsila. Só. Né? Se a gente pega um processo de Piraquara, que é aqui do lado, nós não temos o mesmo cuidado. Nós temos, então, vítimas sendo maltratadas, não sendo ouvidas adequadamente, e nós temos pessoas, homens, sendo acusados indevidamente e muitas vezes condenados indevidamente, né? E uma pena não são penas pequenas, são penas realmente de prisão. Nós, quanto advogados, nunca sabemos exatamente a verdade quando o cliente chega até a gente, né? A gente os recebe, os escutamos e contamos com todo esse aparato judicial para também sabermos se ele está falando a verdade ou está falando a mentira, né? Então, penso que sim, que nós precisamos muito desse apoio psicológico das profissionais que têm esse contato com o Tribunal de Justiça, e precisamos de pessoas como a doutora Glícia instruindo essas pessoas para que a verdade cada vez mais apareça com mais delicadeza. Doutora Glícia, então, assim, a minha questão é a seguinte: a gente trabalha com violência contra a criança, tanto aparece na vara de família quanto na vara criminal, né? Esses 2 processos estão sempre muito ligados. E o que nós temos visto aqui em Curitiba, que é uma capital, que é uma cidade preparada, é que todas as mães na vara de família estão entrando com a pecha de alienadoras. Nós temos aqui situações gravíssimas que nós estamos recebendo em nosso consultório, no nosso escritório, de que as mães estão sendo consideradas alienadoras, mesmo tentando proteger suas filhas. Então, nós temos, vou lhe contar rapidamente 2 situações, em uma que nós já obtivemos sucesso de proteção da criança e na outra ainda não, tá?
Então, a primeira é uma mãe que era violentada pelo pai, era agredida pelo pai, e conseguiu sair desse ciclo de violência, e a filha apresentando sinais de abuso. Até que a filha conta para a avó que tinha sido tocada pelo pai. E faz gestos e demonstra de forma muito clara. A vara de família imediatamente recebe isso como alienação parental e a trata como alienadora. De forma violentíssima. Violentíssima. Não protege a criança. Sabe, uma coisa terrível que aconteceu. Até que, quando nós assumimos a causa, nós conseguimos judicializar no criminal como uma cautelar. Teve toda uma pesquisa, porque lá aqui nós temos a equipe psicológica muito boa, e foi demonstrado indícios fortíssimos da violência sexual contra a criança. Então, aí nós conseguimos a proteção. Nunca pedimos o afastamento paterno. Sempre pedimos como proteção que as visitas ocorressem com o acompanhamento de uma psicóloga, de uma terapeuta, que ela não fosse interferir, mas uma pessoa preparada para se manter neutra na visitação e proteger a criança. Ali nós conseguimos, e ok, a criança está seguindo o processo, provavelmente seguirá a ação penal, tudo se demonstrará, mas a criança tem a convivência segura com o pai. No outro caso, aconteceu o seguinte: a mãe recebe a criança em casa, da visita paterna, 3 anos de idade, e a criança berra 3 horas seguidas com dor no bumbum. Chora. A mãe e o pai tinham separado de forma amigável, super bem. O pai continuava frequentando a casa da mãe para fazer as visitas, ia, levava, trazia, normal, convivência normal com a criança. E a mãe tem uma boa condição financeira, ela é médica, e criança feliz. De repente começa a vir da visita com essa dor no bumbum terrível. A mãe vai até uma psicóloga para saber o que está acontecendo com a minha filha. Minha filha está ficando irritada, minha filha está chorosa, minha filha está reclamando de dor no bumbum. Ela olhou, não tinha assadura, não tinha nada, não podia falar que era um abuso. Aí o que essa mãe fez? Foi até a psicóloga, fez todo um trabalho com essa psicóloga. O que a psicóloga conclui? Olha que loucura isso. Pode ser abuso sexual, pode ser transtorno opositivo, pode ser autismo, pode ser... E joga isso para uma mãe. Olha isso. Essa mãe, o que a mãe fala com o pai? Olha, eu estou preocupada porque a minha filha está voltando, a nossa filha está voltando muito irritada. O que está acontecendo nessa casa? E o que o pai fala? Você está me acusando de abuso sexual? Entra com uma ação de alienação parental, declaratória de alienação parental. E a mãe é tratada como alienadora. Por quê? Pelo MP, a mãe é na vara de família. A mãe é vista como alienadora porque ela não foi buscar a proteção da criança na vara criminal. Então, a mãe está sendo acusada de alienar, de ser alienadora, de inventar um abuso sexual. E de ser omissa também. Pelo pai e pela juíza da família, ela está sendo acusada de alienação por acusar o pai que ela não acusou. Pela vara de infrações contra a criança, agora a gente conseguiu entrar, porque a criança relatou novamente o abuso, com uma medida cautelar, que infelizmente não é a doutora Tarsila que está cuidando. A mãe é determinada que vá para o NUCRIA. No NUCRIA, a criança não fala nada. Volta para outra promotora, a promotora fala assim: a criança não relatou nada, o abuso não aconteceu. Graças a Deus, uma juíza aqui falou assim: não, vamos tentar saber isso aqui. Só que a criança gosta do pai. A criança gosta do pai, mas volta com dor no bumbum. E aí a gente está nesse dilema porque a gente não está conseguindo ainda proteger essa criança. A criança está com 6 anos. Essa mãe, nós estamos pedindo que as visitas que continuem ocorrendo na presença de uma pessoa neutra, que seja uma psicóloga, que a mãe tem condição de pagar, para que não quebre o vínculo. Mas não temos essa proteção.
entendeu? Não temos ainda essa proteção. E aí a gente está da seguinte situação: como vocês que estão nesta área, com o dia a dia nisso, conseguem definir essa proteção para a criança de uma mãe que a todo tempo é chamada de alienadora? Nós temos inúmeros casos no escritório de situações que demoram, né, doutora Tarsila, para se resolver, e que nem sempre conseguimos a proteção, né? Mesmo que seja um equilíbrio sem cortar o vínculo. Doutora Elisiane, é lamentável, né? Os dois casos são lamentáveis, assim, a condução. Primeiro, o que eu tenho a dizer sobre o seu segundo caso, da dor no bumbum, é que, na minha opinião, deveria-se fazer uma avaliação psicológica dessa criança. Essa psicóloga que falou que foi um monte de coisa, eu acho que ela está precisando de ir para o psicólogo, entendeu? Que ela está meio confusa da cabeça, um pouco. Porque, na verdade, assim, a criança, ela às vezes não verbaliza com palavras, mas ela apresenta sintomas no próprio corpo. Uma dor no bumbum não é uma região qualquer. Uma dor no bumbum não é uma dor no ouvido, não é uma dor no pé. É no bumbum. E isso precisa ser esclarecido. Não estou dizendo aqui que teve abuso, mas eu estou dizendo que é um órgão importante, né? Onde tem que se... exato, tem que se investigar isso melhor, sabe? Porque pode ser que a criança não saiba dizer que doeu, não é propriamente uma dor, mas é um desconforto, algo que está deixando ela incomodada nessa região. Então tem que ter muito cuidado com isso aí, investigar melhor, levar num outro profissional capacitado, que seja capaz de fazer uma avaliação, né, um psicodiagnóstico dessa fala, né? A outra coisa que eu tenho para dizer é assim: o artigo 2º da Lei da Alienação Parental, artigo 2º, inciso 6º, que diz lá que você fazer uma falsa notícia de crime, isso será considerado alienação parental, isso tem que ser interpretado adequadamente. Eu vejo que os operadores não estão sabendo interpretar esse artigo. Isso, inclusive, foi motivo de debate no Congresso Nacional, porque quem quer revogar a lei utilizava esse artigo como argumento para revogar, dizendo assim: agora nós não podemos levar nossos filhos a noticiar um abuso sexual, se nós não temos prova. E o abuso quase nunca tem prova. Porque se eu fizer isso, eu vou ser taxada de alienadora. As mães, a maior parte são as mães. E aí, gente, eu vou dizer o seguinte: não. Qualquer adulto que esteja cuidando de uma criança, ele tem o dever de buscar a rede de proteção para noticiar um fato. Entendeu? Então, isso não pode ser taxado de alienação por simplesmente ela buscar ajuda. Primeiro ponto. Sob pena de negligência e de omissão, se ela não buscar ajuda, né? Exato, uma coisa grave, né? Uma criança que está sendo vítima de violência e você sabe o que está acontecendo e não faz nada, então... Não, então tem que ver isso aí. Isso é que está errado. O ponto, parece que o seu problema está nos profissionais que estão conduzindo a situação. Na verdade, nós pegamos essa causa faz uns 2 meses, né, Natália? E assim, a gente está recebendo muitas paredes nesta causa. É incrível o que está acontecendo. O que acontece, e isso tem a ver com o que eu e a Tarsila estamos aqui desde o nosso início da manhã conversando, é isso, né? É que as pessoas não estão sabendo fazer a distinção entre uma coisa e outra. E quando não se conhece o fenômeno da alienação, ou quando não se conhece o fenômeno do abuso sexual, o profissional fica... ele discrimina e ele fica míope. A gente ontem teve até uma mesa que brincou sobre isso, né? Essa miopia dos profissionais. Porque, na verdade, não estão conseguindo enxergar por inteiro uma situação, sabe? Precisa distinguir isso melhor, precisa parar de taxar as pessoas. Eu
vou dar aqui o meu depoimento pessoal, profissional, de que muitas vezes já fui enganada, muitas vezes já fiz julgamentos errados. Porque aquilo que parece no início uma alienação, depois muda. Depois você ouve o outro lado, você vê que não é bem assim. Você vê que tem uma outra história. Uma vez eu entrevistei uma menina de 13 anos de idade. Ela foi levada ao tribunal pela avó materna, porque a mãe não estava com tempo de levar, e a menina chorou na minha frente copiosamente, dizendo que o pai tinha abandonado ela e ela não queria mais vê-lo de jeito nenhum. Ela estava há uns 3 ou 4 anos sem ver o pai. E eu entendi aquele sofrimento daquela adolescente, a dor. Ela me contou inúmeras vezes que ela ficou esperando, arrumado, esperando o pai ir buscá-la e o pai não ia. Eu tinha já convocado esse pai para comparecer ao tribunal umas 3 ou 4 vezes, ele não tinha comparecido no endereço fornecido no processo. E aí eu fiz um laudo. Isso tem muitos anos, tá, gente? Foi no início da minha prática, para dizer como a gente erra, como que a gente tem que ter cuidado e fazer as coisas com critério. Eu fiz um laudo dizendo que aquela menina estava se sentindo abandonada, que aquela fala dela era legítima, que eu vi ali um intenso sofrimento daquela jovem e que, na minha posição, ela não deveria ser obrigada a conviver com esse pai, porque esse pai a havia abandonado e ela se sentia abandonada e que não era legítimo que agora, porque ele resolveu aparecer do nada e querer visitá-la, que ele levasse ela. Porque não é objeto. Volto a dizer, a criança tem que ser escutada, tem que ser respeitada no seu sentimento. E que não seria justo com essa menina, que deveria haver um tempo de retomada de uma convivência de forma gradativa, que o pai fosse obrigado a fazer uma terapia, que o pai se retratasse perante a filha e pedisse desculpas por esse tempo que ele ficou ausente. Ele só comparecia aos atos processuais, mas na prática ele não ia ver a filha nos finais de semana. Quantas vezes ela ficou esperando? Eu fiz esse laudo. Quando eu entreguei o laudo, me liga a defensora pública, que é a coordenadora da comarca da capital, que o pai era assistido pela defensoria. Ela falou: Glícia, você entregou um laudo na vara tal. Deixa eu te falar, o endereço que está ali no processo não é dele. O telefone que você telefonou não é dele. Ele está louco para ver a filha. Esse pai, eu conheço o caso pessoalmente, ele já fez de tudo, ele já foi em vários lugares, ele está louco, a mãe já fugiu, já se mudou 3 ou 4 vezes em 2 anos para se furtar a ser intimada, porque já tem inclusive uma decisão da comarca tal, porque ela mudou de comarca, esse negócio do descasamento que tem, né, nas instâncias. Então, um juiz não sabe de nada que acontece na outra cidade, do lado, ou às vezes a comarca capital e Barra, ninguém se fala, é uma coisa doida. Conclusão, eu chamei o pai para comparecer, ouvi o relato do pai, vi ali um homem que queria conviver com a sua filha, apaixonado pela filha. Ele era professor de matemática e física e ele fazia dever de casa com ela, ele ensinava a filha os deveres de casa. A menina louca, vi 500 fotos que ele me mostrou. Só que ele falou: doutora, eu me casei, a mãe da menina acho que não quis isso, não está aceitando essa situação e não quer que eu leve ela para minha casa. Eu falei com ela: olha, eu nem quero levar para minha casa, não, eu aceito conviver no play, mas eu quero ver minha filha crescer, minimamente fazer o dever de casa com ela, porque eu estudava física com ela e matemática, e eu quero continuar fazendo isso, porque eu amava esses momentos, meu e dela, de estudos, né? Aí eu chamei a menina, e a menina foi, no outro dia, e fez entrevista com o pai junto comigo. A menina entrou na sala e fez aquela expressão assim, ó, como a menina do fórum fez também. Aí, completamente diferente do dia que ela estava lá comigo, sozinha. Aquela visível alegria e emoção de rever o pai. A conclusão, aí conversaram, se abraçaram, fizeram um plano, já saíram dali combinando o próximo dia que eles iam estudar matemática e física, em qual matéria que você está dando, você já deu tal coisa, ficaram fazendo expressões lá, ficaram um tempo conversando e fazendo dever de casa da menina. Conclusão, a própria menina não sabia o que estava acontecendo. A própria menina não sabia que as mudanças tinham sido feitas propositadamente para afastá-la do pai. Então, na cabeça dela, o pai a abandonou, porque o pai parou de repente de vê-la. Entendeu? O pai casou, não quer mais saber dela. E o que aconteceu na prática foi que o pai casou, a mãe não quis a convivência e passou a se mudar e entrou com um processo para regulamentar uma convivência que era informal entre eles, só que dando o endereço do telefone errado. Então, perceba, aí eu fiz o laudo, outro laudo, completamente diferente. E eu fiquei com vergonha de mim.
de ter sido, não fui enganada não, mas na verdade ter sido ingênua, ter sido precipitada. É aquilo que a gente falou de ouvir uma criança uma única vez. Então, olha quanto erro. A gente erra. A gente erra. E a gente precisa estudar e se capacitar para não errar mais. E eu falei ontem no evento, que a gente estava lá ontem, participando no Paraná, no AB Paraná. Evento maravilhoso, lindo, né? Que coisa linda aquele evento. Sobre os... Foi lindo, não foi? Sobre os mitos, né, e as verdades da alienação parental. Eu estava falando sobre essa angústia que é escrever laudo. A gente nunca tem certeza, gente, quando escreve laudo. É muito angustiante essa atividade de escrever laudo. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Eu fico preocupada com as profissionais que fazem isso, que fazem essas conclusões assim taxativas, discriminatórias, que nós psicólogos, nós não podemos trabalhar dessa forma. A gente tem que acolher toda e qualquer forma de dor. Uma mãe alienadora, se for o caso, merece todo o meu respeito. Porque ela está doída em algum momento, está fragilizada, está adoecida, e eu sou psicóloga, eu não sou juíza nem policial. Doutora, eu tenho que acolher, como a doutora Tarsila falou, cada um no seu quadrado. A desembargadora Kátia Monerá, que preside o Fórum de Direito de Família na Emerge, na Escola de Magistratura do Rio, eu aprendi muito com ela, eu trabalhei com ela 8 anos, uma juíza maravilhosa, uma magistrada maravilhosa. E ela me ensinou muito a trabalhar assim, cada um no seu quadrado. Ela me chamava para conversar, e aí eu falava alguma coisa, assim, porque eu estava estudando direito, né, sou bacharel. Ela falava assim, Glícia, calma, Glícia, calma. Eu quero sua opinião aqui de psicóloga, não quero sua opinião de jurista, não. Ela me dava limite. Porque às vezes eu invadia, eu queria dizer como ela tinha que julgar. Olha isso, que doido. Maluquice, né? Porque eu sabia, eu falava, doutora Kátia, essa decisão não vai funcionar. Doutora Kátia, olha só, o que a senhora tem que fazer é isso e isso. Tarsila, olha eu, a louca. Aí ela falava, calma, Glícia, calma. Eu te chamei aqui que eu quero ouvir a psicóloga. Depois eu vou pensar no que eu vou fazer nisso daí. A gente ria. Ficamos amigas, porque era um trabalho maravilhoso de troca. Então tem que ser cada um no seu quadrado realmente. Tá, gente? E depois, assim, se tiver oportunidade, eu só botei aquele artigo ali, porque o desembargador Cleiton falou sobre ele, eu passei batido, não toquei nele, né? Mas é só para complementar a minha resposta anterior, que ficou faltando dizer sobre isso. A lei da alienação parental foi alterada na semana passada. E ela trouxe um artigo que fala do depoimento especial, que diz lá que sempre que necessário o depoimento ou a oitiva de crianças e adolescentes em caso de alienação serão realizados obrigatoriamente nos termos da lei do depoimento especial. Então, assim, na minha experiência, vejam bem que são esferas diferentes. É importante ouvir a fala da doutora Tarsila, que a criança na vara criminal, a maior parte dos casos é crime mesmo, é abuso, e precisa legitimar essa fala. E precisa distinguir quando não for. Né? E na vara de família, a maior parte, quando chega a notícia de abuso sexual, não é abuso falso. Porque tem outro contexto, processo de família, disputa de bens, de alimentos, de partilha, de divórcio, todo mundo com raiva, magoado, é outro contexto. Então, quando chega a notícia de abuso, a maior parte é falso. São esferas distintas, e nós temos que distinguir em que contexto essas notícias aparecem. Agora, eu tenho uma preocupação grande em relação a ouvir a criança, né, o processo, que vai para o depoimento especial, em havendo uma notícia de alienação parental, porque a natureza jurídica da alienação é abuso moral. Se é abuso moral, é coação moral. Se é coação moral, é vício de invalidade relativa. É vício de nulidade relativa. Por quê? A criança coagida, ela está sendo oprimida, ela está sendo coagida, e ela manifesta um relato sobre coação. Então, eu não sei se quando aquela criança diz que não quer ver o pai, ela não quer mesmo. Porque eu tenho dúvida, porque ela está sendo oprimida, eu não sei. Eu tenho que... Primeiro, ela tem que se livrar daquela coação, para ter liberdade para poder fazer o relato. E aí, a minha preocupação com esse artigo novo que a lei trouxe é que, justamente, o que eu mais falo nas aulas com meus alunos é que o depoimento especial tem muita utilidade. Porém, eu também escrevi sobre isso aqui no livro, o depoimento especial, quando e como ouvir. Eu digo e eu defendo que não se deva ouvir em casos de alienação parental, porque o risco de uma decisão equivocada é alto. Porque se a criança está sendo oprimida e coagida, você não sabe se o que ela está dizendo é verdade.
Então, está aqui, ó, na página 35. Então, esse artigo da lei me preocupou demais, porque esse artigo veio dar ênfase ao relato da criança, legitimar a fala da criança, mas, ao mesmo tempo, ele foi atécnico, porque o legislador não se deu conta de que a alienação parental gera vício de coação. E isso, se tem vício nesse relato, será que o depoimento é o melhor espaço para se colher essa prova? Me parece que não. E a resposta é, o espaço é a perícia. Porque é na perícia que a gente vai distinguir o joio do trigo. É naquela sala lá de brinquedos, ouvindo todo mundo, fazendo aquelas 5 entrevistas, conversando sobre o contexto. Aí sim eu posso chegar a uma verdade. Melhor, menos risco de erro. Entenderam a minha posição? Doutora, a senhora poderia falar um pouquinho do seu livro e apenas dizer que ele está à disposição, por favor? Obrigada, doutor Oswaldo. Tem horror dessa hora, gente. Parece que é marketing, mas não. É o seguinte. O livro, eu escrevi um livro no ano passado, fruto dessa experiência, e tem vários artigos. É um livro, um pupurri, um pouco de alienação, um pouco de depoimento especial, um pouco de afastamento para fins compulsórios. Olha que bonito, ó, que lindo. Então, está esgotado na editora, e a editora já fez várias tiragens e esgota-se rapidamente. Felizmente, está tendo uma ótima aceitação. Aí eu procurei para trazer para o Paraná, não tinha. Eu trouxe meia dúzia que eu tinha em casa. Mas quem tiver interesse em adquirir, eu fiz um pedido, vai chegar na semana que vem na minha casa, então eu posso enviar pelos correios autografado. Tá? Eu vou deixar aqui um telefone que é do Vitor, meu secretário, e ele então anota os pedidos de vocês, quem tiver interesse, eu encaminharei o livro, ele posta no correio e chega em uma semana, mais ou menos, tá bom? Vou deixar o telefone celular do Vitor. DDD 21 99 328 6542. Tá? Eu posso deixar depois aqui com a EMAP esse telefone, para se tiver dúvida. E é isso. Agradecer a oportunidade de estar aqui. Muito bom. O livro é Psicologia Jurídica, a Criança, o Adolescente e o Caminho do Cuidado na Justiça, né, da editora Foco. Muito obrigado. Vai fazer parte do nosso acervo aqui da Escola da Magistratura. Então, eu gostaria de agradecer a nossas palestrantes pelo tempo, pelo conhecimento, pelo esclarecimento aprofundado de todos os temas, e já desde já entregar aqui o nosso certificado, primeiro para a doutora Glícia. Muito obrigado, doutora. E também o certificado para a doutora Tarsila Santos Teixeira. Então, muito obrigado a todas e a todos, e até uma próxima oportunidade.